Eita, que bênção, irmão. Estamos cheios de visitantes, que maravilha. E significa que a palavra de Deus é fiel, porque ele tem alcançado a visão que Deus tem dado, está começando a acontecer. Qual é? É alcançar 1%. Nós vamos chegar lá, irmãos, através da unidade, do crescimento e da influência. Amém? Irmãos, ontem à noite nós tivemos uma consagração aqui de departamentos e foi tremendo, né? Quem estava aqui ontem? Levanta a mão quem estava aqui ontem, com firmeza. Isso, foi poderoso, né? E ontem nós tivemos uma palavra de Deus, assim, que eu tomei para mim, tomei para a igreja, tomei até para você mesmo, que mudamos de marcha. Você sabia? Mudamos de marcha. E eu estava refletindo sobre essa frase, né? Mudança de marcha. E o que é que significa? Que quando a gente está numa marcha pesada, ou o esposo da irmã Lúcia, ele é caminhoneiro, eu acredito que o caminhão dele deve ter 12 marchas, né? Mais, né? Porque em uma subida ele tem que trocar várias marchas, e quando tá, requer força, gasta combustível, é um momento espiritual. Amém? Diga comigo, mudamos de marcha. Eita glória, estou empolgado. Amém? Que maravilha. E pensando sobre isso, né, durante toda a semana, Deus já estava falando com o meu coração sobre esse tema, né? E eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Eu vou ser ricamente abençoado e tremendamente edificado nessa noite através da palavra. Se eu fosse você, eu também ia no mesmo caminho. Amém? Aleluia, que bênção. Lucas 4, versículo 16. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, você que está me visitando, eu sou Janderson, sou pastor dessa igreja, juntamente com a minha esposa Daniele. Temos 4 filhos que têm nos ajudado, nos apoiado, né? Como tem pessoas que também têm pego conjunto conosco nessa visão, que são pessoas que estão à frente de departamentos, que estão louvando, que estão cantando, que estão participando, servindo ao Senhor, e juntos estamos crescendo. Você pode dizer um amém? Então, Lucas capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, isso falando de Jesus, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus ele tinha o costume de ir para a igreja, né? Eu gosto de falar sobre isso, vou falar de novo? Vou, porque é isso que está acontecendo hoje, né? A importância de estarmos congregando. Mas eu tenho um tema para essa ministração de hoje, se eu for puder dar um tema, a importância da igreja local. Você pode repetir comigo isso? A importância da igreja local. Olha que benção, estou aqui com minha garganta doendo, aí a diaconisa vai e coloca algo. Muito obrigado, Eugênia. É por isso que serve a igreja. Você pode bater palma para ela? Então, irmãos, fecha teus olhos. Pai, obrigado. Nós damos graças, Senhor, por essa grande unção, Pai, sobre nossas vidas. Pai, eu te louvo, Senhor, pelo Espírito, Pai, de ensino, Pai, nessa noite, uma ousadia, Pai, para que vidas, a começar em mim, Pai, seja transformada pela revelação da Tua Palavra. Te damos graça, Pai, porque aquilo que nós vamos ministrar, Senhor, é algo que está no Teu coração, está na Tua Palavra. Então eu não quero, Pai, falar de mim, Pai, mas eu quero falar o que a Tua Palavra diz, segundo o que Você falou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, Jesus, ele tinha um costume de ir para a sinagoga. Naquela época não tinha igreja, né? A igreja somos nós, e tinha sinagoga na época dos judeus. E Jesus, ele tinha um costume, então isso significa que ele ia para a igreja, assim como nós vamos para a igreja, né? E eu quero que você desvincule isso na sua cabeça. Eu não tenho problema de falar sobre dinheiro, eu não vou falar isso para que você venha trazer seu dízimo. Apesar de que Dani não falou no começo, se você não é membro da igreja, dê o dízimo na igreja onde você faz parte. Mas se você quiser ofertar aqui, fique à vontade. Amém? A igreja não é minha, é do Senhor. E você, vindo, a igreja também é sua, porque é do seu pai. Mas se você congrega na sua igreja, traga seu dízimo lá. E eu tenho certeza que o pastor está contando com esse seu dízimo. Amém? Mas se você congrega aqui, Dani está dizendo, dê seu dízimo, porque é bíblico dar o dízimo. Amém? Amém, irmãos? Falamos isso porque nós não temos nenhuma intenção de trazer você para a igreja para pegar o dízimo. Muito pelo contrário. Nós vamos aprender hoje a importância da igreja local em nossas vidas. É relevante a igreja local. É tanto que saiu um decreto, eu procurei o número da lei,
na internet e não consegui, quem achar pode me dar, que diz que a igreja aqui no estado da Paraíba, ela é de suma importância, ou seja, ela é um serviço essencial para a saúde mental, a saúde espiritual do ser humano. É tanto que, graças a Deus, pela graça do Senhor, bom Deus, Deus achou graça diante das pessoas, né, dos políticos, e eles estabeleceram uma lei onde algumas coisas ficaram fechadas, mas a igreja do Senhor não fechou. Amém? E essa igreja, ela tem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Estamos fazendo 10 meses oficialmente como ponto de pregação, e ela foi estabelecida dentro de uma pandemia, né? Quem estava aqui no comecinho, quando era na nossa casa? Então, era bem pouquinhas pessoas, mas teve um dia que tinha muita gente. Mas isso não vem ao caso. Mas eu quero também que você abra lá em Hebreus, lá em Lucas 24, 15, 24, 52. Enquanto você abre, então Jesus, ele tanto tinha o costume de ir para a igreja, como ele também tinha o costume de servir. Porque no finalzinho do versículo 16, ele disse assim, segundo o seu costume, vírgula, e levantou-se para ler. Acredito que naquela época, eu não sei como era, né? Se tinha departamento infantil, eu acredito que tinha. Né? Mas na época dos judeus, os homens ficavam mais à frente e as mulheres mais atrás. Porque na cultura judaica é aquele todo processo, né? E você pode ver que aqui no Brasil, né, a mulher ela tem a participação igual ao homem. Né? A mulher não é igual ao homem, nem homem é igual à mulher, mas elas têm os mesmos direitos. Né? E tem homem querendo virar mulher e mulher querendo virar homem. Aí homem com homem lobisomem, mulher com mulher jacaré, né? O povo não diz isso. Mas nós prezamos pela vida de Deus na vida de cada um, não importa o sexo. Só tem homem e mulher nessa igreja. Amém? Então nós prezamos pela unção de Deus, nós respeitamos. Mas era um costume também de Jesus servir. Jesus levantou e leu. Então Jesus é o nosso exemplo. Diga, Jesus é o nosso grande exemplo. Jesus é o nosso exemplo de frequentar a igreja, como Jesus também é o grande exemplo de servir. A Bíblia não fala aqui dentro da igreja ele servindo, né, porque Jesus operava nos 5 dons, ele era enviado, né, mas ele profetizava, ele evangelizava como evangelista, ele era um pastor, cuidava das pessoas, e ele também ensinava. Mas uma boa parte de Jesus era fora da igreja, né, você vê. Mas uma outra vez, Jesus ia para a igreja, ele pegou o livro, como diz lá, e ele abriu em Isaías 61, e disse, está se cumprindo hoje a profecia, né, que ele foi ungido para libertar os cativos. Enfim, então Jesus ele tinha essa prática. Então nós precisamos, como igreja, entender, como pessoa, que nós precisamos entender que a igreja é um lugar onde você precisa da igreja. Eu quero tirar essa palavra de que a igreja precisa de você. Na verdade, você precisa da igreja. Por quê? Porque aqui é um lugar onde há restauração mediante a palavra. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu posso ter conselhos, eu posso ter exemplos que podem ser bons para você, pode ser defasados para você, ou pode ser insignificante para você, por causa do seu nível de experiência. Mas eu vou dizer, o que eu vou falar, se você vier a mim, tanto para correção, não tem problema nenhum, meu irmão, de corrigir você. Tá bom? Eu não sou grosso, mas eu vou corrigir mediante a palavra. Mas também eu estou apto para lhe ensinar. Amém? Quem tem provado o ensino? Não, precisa levantar a mão. Amém, irmãos? Então, os discípulos de Jesus não só ficavam em Jesus, não era algo impossível naquela época. Você abriu em 24, 52? Lucas. Eu não abri, não. Vou abrir aqui, viu? Então, capítulo 24, versículo 52, é o penúltimo versículo do livro de Lucas. E se você não sabe, Lucas, ele não foi um apóstolo, na verdade ele não era um discípulo de Jesus, ele foi mandado por uma pessoa, Teófilo, se eu não me engano o nome. Nós não precisamos ficar feita aquela ovelha bem ruim, né, carrancuda, que a gente fica ensinando e a pessoa não quer aprender. Mas esse dia que se aproxima, Jesus vai voltar, irmão, isso é uma realidade. Quando eu era criança, meu avô, ele era crente, ele tinha uns vídeos, ele tinha uns discos de vinil, que eram umas profecias. Eu tinha tanto medo, que era uma profecia, né? E principalmente uma narrativa com áudio, da Arca de Noé, sendo enchendo. Eu tinha medo, quando era criança, eu não entendia, né? Então,
a ideia que o mundo traz é um medo de Deus, né? Mas Deus não traz medo, né? Deus é pai, né? Eu não tenho medo do meu pai terreno, apesar que assim, eu não tive a oportunidade de viver a minha vida com ele, mas eu não tenho medo. Mas meu pai celestial também não. Mas esse dia vai se aproximar. Então não abandona, irmão, a igreja. Ele diz assim, ó, não abandona a vossa congregação. Qual é a sua congregação? A minha é Verbo Portal Sudoeste. Então a minha, eu não quero abandonar a minha congregação. É porque você está à frente? É não, irmão. É mais do que isso. Tenho uma vida ativa, eu tenho um trabalho, eu tenho trabalhos extras que eu faço, tenho amizade, tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho até um gato em casa. Que mia que só, viu? Então ele puxa a nossa atenção, cada coisa puxa a minha atenção. Eu sou um ser humano, eu quero viver minha vida, mas mais do que isso, eu não quero abandonar a igreja. Então fica tranquilo que eu não vou abandonar vocês, tá bom? Um dia pode ser que Deus nos leve para outro lugar, ou sei lá, a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Então o tempo que eu quiser, que eu vou estar aqui, Patrícia está fazendo assim, o tempo que eu estiver aqui juntamente com minha família, eu quero dar o melhor para o Senhor, servindo a vocês. Bom, então fica tranquilo em relação a isso. Eu quero só mudar uma parte aqui e uma frase que surgiu ontem na consagração, né? A gente lendo o Salmo 23 e veio essa frase no meu coração: não precisamos ter medo de congregar. Né? Que coisa interessante. Por que a gente não precisa ter medo de congregar? Desculpa. Por que a gente não precisa ter medo? Ou por que vem o medo, né? Você sabe por quê, irmão? Porque tem irmãos abençoados. Amém? Tem irmãos abençoados. Tem irmão que você às vezes não se dá bem? Tem. Tem irmão que você se dá bem aqui na igreja? Tem. Não é verdade? Ou não? Eu estou falando... Está todo mundo olhando assim para mim. Balança a cabeça assim, dando que isso tem. Mas, irmão, existe algo entre nós, que é o vínculo, né, que nos traz essa ligadura entre nós, que é o amor. Né? E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Diga, o amor lança fora todo medo. Então, abre lá em Efésios, por gentileza. Vocês olharam assim com a cara para mim. Mas existe, irmãos. Tem irmãos que às vezes você não se bate e você precisa exercer o amor. Se fosse assim, Jesus não tinha dizendo que tinha derramado o amor dele na nossa vida, né? Diz amém, Patrícia, para concordar? Assim, pois... Todo mundo achou? Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Amém? Todos acharam? Então, Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Paulo escreve aos Éfesos, à igreja de Éfeso, a seguinte... Deixa eu só desbloquear meu celular aqui. Diz assim: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ou angular. O 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Então, nós somos o templo do Senhor, nós precisamos estar conectados nessa pedra. Qual é a pedra? É o fundamento, é Jesus Cristo. Não é? E esse prédio, ele tem visivelmente as colunas, não sei quantas colunas tem, mas é isso que dá sustentação ao parte de cima do primeiro andar. Então, no primeiro andar tem nossas crianças que estão lá sendo bem cuidadas por tios e tias, com o coração para servir. Mas isso, fisicamente, tem uma estrutura. E eu quero lhe dizer que a igreja em si, ela não é isso aqui, fisicamente, que você está vendo. Uma parede bonita, é tanto que quando todos vocês vão embora, a gente organiza a igreja e sai e fica um breu. Então, a igreja só tem alegria quando você está aqui. Você sabia disso? Então, nós precisamos estar fundamentados, nós precisamos estar conectados a uma igreja local. E essa oportunidade que Deus tem para essa região sudoeste Campina Grande foi ter estabelecido o ponto de pregação aqui. Né? A gente orava, eu e minha esposa, a gente declarava,
né, os meus meninos, se você entrar lá no nosso Instagram, eram bem pequenininhos, e eles tocavam. Patrício foi um dos primeiros a nos conhecer, e eles eram bem pequenininhos. Patrício foi, Deus usou logo Patrício numa profecia, a gente recebeu, né, e hoje se tornou uma grande realidade. Eu estou sem o acesso aqui, mas se Josênio puder me dizer quantas pessoas tem presente aqui no WhatsApp, se ele fez a contagem, tanto de criança, eu vou lhe dizer se ele fez. Tu fez, José? Tá, ele vai dizer depois. Mas todos os cultos nós temos um relatório de quantidade de pessoas. E eu vou dizer, irmão, o número tem crescido, tem avançado, né? Tem dias que quando a gente termina uma transmissão, tem quase 50 pessoas online, né? E a gente não está fazendo isso para nosso engrandecimento, irmão. Porque não sou eu não sou eu só a igreja sozinho. Você pode ver, temos pessoas que ministram, né, aqui na igreja, que tem sido ricamente abençoado. Quem ministra aqui na igreja, eu queria que ficasse de pé para você ver. Queria honrar essas pessoas que têm se esmerado na palavra. Então, são essas pessoas que têm ministrado aqui na igreja, né, e eu quero que você bata a palma para eles. Eles têm pego a visão, têm se esmerado na palavra. Pode sentar, obrigado. Tem procurado estudar para que você seja edificado. Nós procuramos estudar para que você seja edificado. E a igreja local é um lugar de unidade, onde nós vamos falar logo mais, tá bom? Irmãos, abre lá em Salmos 23, é um versículo conhecido. E a gente até cantou a música, né? Bondade e bondade... Hã? Liberdade? Bondade e verdade nos seguirão. Mas a Bíblia diz outra coisa aqui. Em Salmos capítulo 23. Você deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 23 ou Salmo 91 na sua casa? Eu quero pegar vocês. A nossa casa ela é protegida pela declaração da nossa palavra, irmão. Não é a Bíblia aberta. Amém? Então o versículo 6 de Salmo 23 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo o tempo, ou para sempre, por todo sempre, está dizendo aqui minha Bíblia. Tem versões que dizem para longo tempo, longos dias. Então Deus estabeleceu para você uma bondade, uma misericórdia para você estar na igreja servindo ao Senhor, para você estar recebendo da casa do Senhor. Amém? E eu quero falar paralelo a isso, né? Porque quando a gente está precisando ir no médico para fazer algum exame, alguma coisa, a gente não diz qual é a tipo de vitamina. Olha, irmão, doutor, eu estou fraco. Me dá essa vitamina, me dá essa dose. Ele vai pedir primeiro um hemograma. Ele vai ver quais são as taxas necessárias que estão tão baixas ou altas para você deixar ou comer mais, ou tomar vitamina complementares, né? Alguma coisa desse tipo. Mas na igreja a gente não pode escolher que tipo de palavra a gente recebe, né? Às vezes tem pessoas aqui, entre os ministros que ministram, que às vezes tem trazido umas palavras assim, bem específicas, né? Ela vai lá no lugar específico. Então eles estão sendo guiados pelo Espírito. E isso é honroso, né? Você respeitar a unção que está sobre a vida de cada um. Amém? Vai lá, por gentileza, agora em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver aqui Paulo falando sobre a importância que nós temos no corpo de Cristo, independente de função, independente daquilo que você faz. Não, Deus não faz acepção de pessoa, Ele só faz acepção de fé. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, no capítulo 11, se você ler, né, ele vem falando ali sobre a questão de você discernir o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo não é o pão físico, o pão que a gente come na ceia, né? Apesar que todo é feito com a mesma massa, né? O pastor Tiago gosta de dizer que a gente é tudo farinha do mesmo saco, mas o que é que acontece? Quando ele vem falando ali de discernir o corpo, eu até ministrei na primeira Santa Ceia desse ano, ou foi o ano passado, eu não me lembro. O que é discernir o corpo? Você precisa, é onde você traz condenação quando você não discerne o corpo. E no capítulo 12, ele vem falando aqui algo interessante, no versículo 4, ele vem falando sobre a questão da diversidade, não é a diversidade sexual, né, de gênero, mas a diversidade daquilo que Deus promove
dentro da igreja como o Espírito Santo em unção, para abençoar a sua vida. E no versículo 4, ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Só uma pausa aqui, nós vamos estudar todo esse capítulo, e você pode ver, eu gosto quando a gente tem um culto de oração, eu gosto de um profeta perto, é bom, e Deus ultimamente tem usado a vida de Patrício, você tem visto ele despontando como um profeta, né? Deus usa ele para edificação, para exortação, tanto pessoal como pública, né? Pública não, é coletiva, e a igreja ela tem sido abençoada. Deus usou ele através de uma palavra dizendo que a marcha foi trocada, né? E essa marcha é uma marcha de avanço, nunca marcha de retrocesso, a não ser que Deus queira fazer algo, mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Então, existe uma variedade. Por causa disso, irmãos, eu exorto você, eu ensino a você, para que você não tenha apego a um tipo de unção, ou a um tipo de chamado somente. Eu quero ir lá para Efésios 4, e nós vamos ver que tipo de chamado é esse, né? Por que profeta? Só existe profeta? Né? Só existe pastor? Porque todo mundo quer ser pastor. Eita, Jesus. Porque todo mundo quer ser profeta para falar, né? Todo mundo vê. Mas tem outros chamados nos 5 dons ministeriais. E eu quero que você leia isso aí e a gente aprenda. Então, no versículo 11 de Efésios 4, todos acharam? Então, está falando sobre ele e a Jesus, e ele disse assim: ele deu uns para apóstolos, e outros como profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, tem 5 dons ministeriais. Vamos lembrar, o apóstolo é aquela pessoa enviada que vai para algum lugar, ou então ele tem uma missão para fazer, ele é aquela pessoa que abre, ele tem um ímpeto, ele tem uma ousadia, né? E eu vou dizer algumas pessoas, né, entre o nosso meio, no Ministério Verbo da Vida. Quem conhece aqui o pastor Jário? Né? O pastor Jário é um deles. Quem conhece o pastor Eliezer? Você já viu com a quantidade de igrejas e projetos ele abre? Então, quando ele chega, ele toca, ele canta, ele ministra, ele abre e ele faz. Ele tem uma habilidade sobrenatural, assim, que é bem interessante. Ele mexe com som, ele toca, e ele profetiza, e ele traz uma palavra para alguém. Por quê? Porque o apóstolo, que é esse dedo aqui, comparado, né, não é o dedo, comparado a esse, pelas habilidades, ele é um dom que toca nos outros, ó. E você vai ver. O dedo indicador não toca nos outros, né? Você não consegue, ó. O pastor é assim, mas esse é o que tem a facilidade em tocar. Então, o segundo é o profeta, né? É esse dedo comparado àquele que diz, àquele que exorta, àquele que fala, né? Aquele que diz com ousadia, né? Também. Mas dizem que um dedo assim, aí tem vários assim, né? Que a pessoa fala. Mas é comparado a esse dedo ousado que fala, é aquele que confirma o que está no seu coração. Se você fizer assim, olha para cá, é o anelar isso aqui? O maior de todos, né? Fura bolo, cata piolho. Isso era a minha mãe que falava para mim. Então, esse dedo maior de todos aqui, se você pode ver, se você fizer assim, é a maior, né, abertura aqui, ó, da envergadura, né? O que mais toca lá fora, né, é o evangelista, é aquela pessoa que ama vidas, é aquela pessoa que deixa tudo, ele é uma pessoa, não vou dizer desorganizado, mas ele não se preocupa com liturgia, ele quer alcançar pessoas, e o objetivo dele é sempre Jesus Cristo. Você conhece uma pessoa assim? Eu conheço. O pastor Raul, como evidência, né, que é o pastor auxiliar da igreja sede, entre outras pessoas, né? Não sei se a irmã Ivone, né, tem esse chamado. Aleluia. Então, o pastor, né, que é o dedo, né, que dizem, eu não sei se é isso, mas dizem, eu sei que eu não vou ficar dizendo que é verdade, que é o dedo onde a gente coloca a aliança. Dizem que o dedo que coloca a aliança é um dedo que tem uma veia. É verdade isso? É? Então tá bom, tu está dizendo. Então, é uma veia que tem aqui que liga o coração, né? Mas é um dedo
que ele é casado com a esposa. Todo mundo vai embora, todo mundo tem uma profecia, cai no chão, o maior correr, vai embora, aí vem um ministro de fora aqui, né? Faz um mal mover, aí as cadeiras você recebe, te bufa no chão, dá uma carreira, um glória a Deus, aí você vai embora. Aí fica o pastor com aquelas pessoas que não receberam, né? Fica o pastor com aquelas pessoas que diz que não conseguiu. Pastor, não aconteceu nada comigo, eu estou em pecado. O pastor é aquela pessoa que tem um problema, que entra no problema das pessoas, entra na casa da pessoa, a pessoa entra na casa do pastor. Então é uma comparação de que o pastor é casado com a igreja. E eu vou fazer uma cena aqui que não é tão limpa, mas... E o mestre é aquele que vai lá no ouvido, que vai lá na onde... É melhor o outro canto, né? Aquele dedo midinho que vai em lugares, né? Que cutuca em lugares que a gente nem sabe como chegar. Por causa do ensinamento da palavra, o mestre consegue chegar aonde nenhum chamado consegue, ensinando a palavra rápido. Então você tem alguns exemplos. Eu tenho Janaína, né, a esposa do pastor João Alberto. Aqui na igreja eu tenho Eugênia, Jade e a minha digníssima esposa, que ensinam com essa ousadia. Amém? Então, relembrando, o apóstolo, por isso que ele, quando ele vai abrir uma obra, ele toca nisso aí. Então, o profeta, ele pode profetizar, ele pode ir atrás do perdido, ele pode ser pastor naquele momento, ele ensina. Mas chega um determinado tempo, irmão, que ele tem que sair. Porque Deus estabeleceu a igreja para um pastor, não estabeleceu uma igreja para um profeta. Um profeta pegar a igreja, misericórdia, ele detona a igreja. Porque ele vai estar só profecia, e não ensina. Né? Não estou desmerecendo você, Patrícia. E o evangelista, ele vai deixar a igreja, vai ficar sempre atrás do perdido. Mas o pastor é aquele que está sempre lá, é aquele que vai, que ele cuida da igreja, é ele que ele vai, vê a necessidade da pessoa, se compadece da pessoa. E o mestre, ele está sempre ensinando. Amém? Então, voltando lá para o capítulo 12 de 1 Coríntios, vocês aprenderam só um pouco sobre dons? Sim, pode abrir lá, mas eu vou ler aqui porque Jesus deu os dons, dividiu a sua unção para as pessoas. No versículo 12, ele diz assim, de capítulo 4 de Efésios: tendo em vista, ele deu esses 5 dons ministeriais para as pessoas, para algumas pessoas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, para a obra do ministério, que é a igreja, e para a edificação do corpo de Cristo, que é o ensinamento na palavra. Então é para isso. Então, irmão, se eu fosse você, eu não ficava querendo, desejar e querer são duas coisas diferentes. Você desejar é você se esmerar, se consagrar ao Senhor. Agora, quando você quer, é algo que está longe da sua capacidade humana. É Deus que chama. Então, cuidado. Às vezes, tem não é um grupo seleto, irmão, disso, mas tem algo que cobre quem tem esse tipo de chamado. Tem pressões, tem decisões e tem vivências que você vai viver que só tem quem tem esse chamado, porque há uma cobertura de Deus para isso. Amém? É a mesma coisa de eu querer, ao presépio, eu querer usar uma sapatilha de Dani, eu com 41, usando 35, não tem como. Um presépio mesmo. Tem alguém vestir um sapato de uma criança? Não tem. Uma mulher vestir uma bota do homem? Não tem como. Então a mesma coisa é você ter um chamado querendo ser outro. E é justamente isso que nós vamos falar, que agora nós vamos falar no versículo 7, de capítulo 12 de 1 Coríntios. Aleluia. Estou dentro do tempo, irmãos. Estou já acabando. O versículo 7 diz assim: cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então, quando alguém está profetizando, é para o corpo. O versículo 8 diz assim: porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. O 9, e a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo Espírito os dons de curar, e o outro pela operação de milagres, a outro profecia, e a outro o dom de discernir espírito, o outro a variedade de línguas, e o outro a interpretação das línguas. O 11, mas um só, é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então é Deus que quer. Quando em um culto uma pessoa recebe uma variação de línguas, quando alguém vai profetizar, ninguém profetiza porque quer, é muita responsabilidade você falar dizendo que é Deus. E cuidado, seja guiado pelo Espírito, se coloque dentro de um ambiente
de inspiração do Espírito para você falar para alguém. Que às vezes o que você fala não é aquilo que confirma no coração das pessoas, e isso vai trazer confusão e condenação para a sua vida. Tenha cuidado. Amém? Para também o corpo, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Versículo 15. Se o pé disser, porque não sou pé, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou olho, mas não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. O 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E o olho não poderia dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, mas tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Eu queria dar uma pausa. Eu já vi dizer que se você tirar o dedo midinho do pé, a unha do pé, do dedo midinho do pé, né? Se você tirar, ela dá um equilíbrio a você, você perde o equilíbrio. Então, tudo que Deus fez no seu corpo tem uma necessidade, ou tem uma importância. Não adianta a gente querer menosprezar aquelas pessoas na igreja, né, que às vezes a gente, não gosto desse irmão, eu não gosto dessa forma, eu prefiro fulano, né? E Paulo está ensinando sobre isso. Então, ele está dando essa introdução, e nós vamos continuar aqui no versículo 23. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a este revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são desonrosos têm muito mais decoro. Ao passo, 24, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dele, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Eu não sei se é o sistema excretor, faz tempo que eu li, que faz parte também da transpiração. Eu não sei se é. Mas já pensou se a gente não transpirasse pela nossa pele, a gente ia ficar feito cachorro. Eu não vou falar porque está online aí. O cachorro ele transpira com a língua para fora. Mas a gente tem um sistema que transpira pela pele. Então, é isso que Deus está querendo dizer. Coisas que a gente não acha tão legal no nosso corpo, são uma das mais importantes. Entre outras coisas que você está imaginando aí. Amém, irmãos? 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar, profeta. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operador de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Já pensou, todo mundo apóstolo aqui? Misericórdia. São todos profetas, todo mundo profetando. Profetizando aqui na igreja. Já pensasse? São todos mestres, todo mundo ensinando. Ia ser um saco, um tédio, né? Não que vocês são um tédio, é porque o mestre sempre tem aquela... Porventura são, né? Aí ele esqueci. Porventura são todos operadores de milagres? Já pensou, todo mundo que entra seria curado, ia atrás de cura, impor nas mãos no povo, não ia ficar ninguém para assistir o culto. Versículo 30. Todos têm dons de curar, falam todas as línguas, interpretam todas. E esse versículo 31, ele fecha assim, com a chave de ouro. Paulo diz assim, mas procurai com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Não é o apóstolo, profeta, não é evangelista, é aquele que a oportunidade é necessária. Aquilo que a igreja está precisando, é esse o melhor dom. Então a gente deve procurar, em outras palavras, ser inspirado e ser usado por Deus, ser ungido para ser influenciado, para a gente alcançar pessoas. Esse é o melhor dom. Mas Paulo não para por aqui. Ele diz, ademais, eu mostrarei um caminho sobremodo excelente. E se você virar a página, isso aí já é outra ministração, ele vai falar do amor. Maior do que tudo isso, irmãos, é o amor. E a gente um dia vai falar sobre isso aí. Porque não adianta você operar aqui nos dons. Não adianta você dar pulo.
Não adianta você dar uma grande profecia que vem estremecer aqui a laje. Aí você se resolve com o dono do prédio. Mas se você der uma profecia bem grande, irmão, se você for uma pessoa que grita, se você for uma pessoa que corre aqui, se você não andar em amor, para mim não adianta. Eu como pastor da igreja, tá certo? Não adianta. Eu não estou dizendo que não estou falando para ninguém, mas não adianta barulho se você não anda em amor. A Bíblia diz é como um som de um sino. Já viram um som de um sino? Bam, bam. É horrível, né? Na minha cidade, lá em Paulo Afonso, tinha um na frente de casa. Quando batia era tam, tam. Eu disse, ixi, meu Pai eterno. É dessa mesma forma uma pessoa que quer se operar nos dons e não tem chamado. Aí você vai me perguntar assim, diga, Janderson, como é que eu vou entender isso? Primeiramente, congregando na igreja. Aí depois você faz o rema. O que é o rema? Você que não conhece. O rema é um estudo, uma escola bíblica. Né? Eu não sou daqui, eu vim da Bahia para cá. Moro aqui definitivamente há 10 anos. A gente já veio em outras vezes e saiu, somando tudo 17 anos. Eu vim fazer o rema e eu vim estudar a palavra do Senhor durante 2 anos. E eu conheci Dani nesse período e casei, mas eu vim estudar porque na minha cidade não tinha, né? E aqui nós temos bem pertinho e as matrículas estão abertas, né? Eu incentivo você, eu acredito que você recebeu um folder, né? Ensina a palavra, ela não tem dogmas de nenhuma denominação, não ensina o que a gente crê, a gente ensina o que a palavra diz. Então o que a Bíblia diz e acabou-se. Amém? Aleluia. Você aprendeu?